Olá, seja bem-vindo ao canal. E hoje iremos fazer a leitura de mais uma obra de Neville Goddard, onde aprendemos a desenvolver o poder de sua mente e do seu eu superior. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente se esse livro te ajudou de alguma forma. Isso nos ajuda bastante para continuar a trazer conteúdos incríveis para vocês. Bom estudo! O Evangelho. Palestra realizada em 23 de janeiro de 1968. Neville Goddard. Quando você ouve a palavra Evangelho, você geralmente pensa em termos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas esta noite quero apresentar o Evangelho como se encontra nas cartas de Paulo. Escute estas palavras cuidadosamente. Estou surpreso que você esteja tão rapidamente abandonando aquele que te chamou na graça de Cristo, e se voltando para um evangelho diferente. Não que haja outro evangelho, mas há alguns que o incomodam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas mesmo que nós, ou qualquer um que o ouça, pregue um evangelho que seja contraditório ao que pregamos a você, seja amaldiçoado. Então ele repete a seguinte afirmação: eu disse antes, então agora digo novamente. Se alguém ensina um evangelho que é contrário ao evangelho que pregamos, seja amaldiçoado. Você notará que Paulo se inclui nessa declaração, porque é possível sob a ameaça de morte ou dor ou tortura para o homem confessar que ele estava errado. As igrejas fizeram Galileu confessar, sob a ameaça de Caim, que a terra estava estacionária e não se movendo ao redor do sol, embora hoje sabemos que Galileu estava certo. As igrejas ainda ensinam um Cristo que nunca existiu, mas Paulo ensinou o que ele havia recebido através da revelação, dizendo: Paulo, um apóstolo, não dos homens nem do homem, mas através de uma revelação de Jesus Cristo e de Deus Pai que o ressuscitou os mortos. Eu quero que você saiba que este evangelho que eu prego, não é o evangelho do homem. Eu não recebi isso de um homem, nem fui ensinado, mas veio através de uma revelação de Jesus Cristo. Então ele nos diz quem é Jesus Cristo, dizendo: de agora em diante eu não vejo ninguém de um ponto de vista humano, embora eu tenha considerado Cristo desse ponto de vista humano, não o vejo mais assim. Agora, a palavra Cristo e Messias são os mesmos nas Escrituras. Confessando, eu sou filho de Abraão da tribo de Benjamim, Paulo era um mestre na lei de Israel, procurando algum descendente físico de Jeová para vir como um Messias e destruir os inimigos de Israel. O mistério se desdobrou nele, e ele disse: eu quero que você saiba o quanto eu me esforço por você para que você tenha uma compreensão e conhecimento assegurados do mistério de Deus, de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Para Paulo, a sabedoria, o poder e o conhecimento de Deus que de repente romperam nele eram Cristo, pois quando as visões vieram, ele entendeu quem realmente era o Messias. Paulo percebeu que Deus, chamado a Palavra, foi enterrado no homem e tinha 3 estágios de sua história: seu plantio, sua morte e sua ressurreição. Primeiro a palavra é semeada, ou transmitida. Entrando no mundo da morte, é esquecido na luta por comida e roupa, aluguel e impostos. Então a palavra é ouvida com compreensão, estimulada, e como explode, todas as promessas de Deus a Abraão se desdobram de dentro do indivíduo. Quando irromper em você, você não mais procurará por um Cristo físico, pois conhecerá a Cristo como a sabedoria e o poder de Deus em você. Assim como Paulo, você dirá: eu não vejo mais ninguém do ponto de vista humano. Mesmo que uma vez eu tenha considerado Cristo do ponto de vista humano, eu não o considero mais assim. Sabendo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, você descobre quem pode. Paulo, falando aos Tessalonicenses, disse: quando você recebeu a palavra de Deus que nós pregamos a você, você a aceitou não como a palavra dos homens, mas como ela realmente é, a palavra de Deus que opera em você, os crentes. Nesta declaração, Paulo está falando para aqueles que ouvem a história eterna de Deus e acreditam nela.
São eles que, quando o mundo chama seus queridos mortos, persistem em acreditar que não estão mortos, mas vivos, e que Deus cumprirá sua promessa neles. Eles acreditam, não nas palavras dos homens, mas na palavra de Deus enterrada dentro. Agora, aqui está uma história que recebi na última sexta-noite. Isso ilustrará como você saberá quando a palavra foi despertada em você. Esta senhora encontrou-se em sonho, em uma enorme multidão, sentada em uma encosta gramada. Um homem estava parado em uma pequena plataforma elevada falando em um microfone. Nas mãos dele, ele segurava uma Bíblia aberta. Então um cavalheiro se levantou e disse: "Eu desafio alguém a refutar meu conhecimento da Bíblia." Esta senhora, de acordo com o personagem que ela realmente é, e ela certamente não é mole em qualquer coisa que ela faça, subiu, e citando o capítulo 22 do livro de Mateus, os versos 42, 43 e 45, ela omitiu o versículo 44, que é uma citação do 110º Salmo, disse: "Pergunta, por favor, o que você acha do Cristo? De quem é filho?" Eles responderam: "O filho de Davi." Então ele lhes disse: "Por que, então, Davi no Espírito chamou de Senhor? Se Davi assim o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi?" Completando a citação, ela continuou a explicar à multidão a relação entre Cristo e Davi, dizendo: Cristo é o Pai, e Davi, o Filho, em cumprimento das Escrituras. Então, no silêncio morto que se seguiu à declaração, ela acordou. A palavra se tornou tão acelerada nela que é apenas uma questão de momentos antes que ela entre em erupção e a história de Jesus Cristo seja sua história. Nenhuma pessoa chamada Jesus Cristo foi crucificada em uma cruz de madeira. Quando Paulo disse: "Eu fui crucificado com Cristo", ele estava falando do Cristo cósmico que é crucificado na humanidade para que a humanidade se torne uma alma viva. É a sabedoria de Deus e o poder de Deus que é crucificado, morto e está enterrado em você. E é esse mesmo poder e sabedoria que desperta para revelá-lo como poder e sabedoria de Deus. No estado de Paulo, você também dirá: "Eu fui crucificado com Cristo, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim." Você pode pensar que uma pessoa está falando, mas é o próprio Deus, que tanto te amou. Ele te deu seu poder e sabedoria chamado Cristo, que com o tempo você acordaria para a percepção de que você é Deus. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele faz esta pergunta: "Ó tolos Gálatas! Quem te enfeitiçou, diante de cujos olhos Jesus Cristo foi publicamente retratado como crucificado?" Deixe-me perguntar-lhe apenas isto: você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou por ouvir com fé? Você é tão tolo. Tendo começado com o Espírito, você está agora terminando com a carne. Agora eu vou perguntar a você: você vai pensar em um homem físico chamado Jesus Cristo, um Salvador externo que virá através dos lombos dos descendentes de Davi? Ou você vai pensar no Espírito de Cristo que está enterrado em você quando eu falo do Cristo? Você aceitará a ideia de que o Espírito de Cristo está crucificado e enterrado em você? Vai subir em você como você? Ou você continuará a ver um ser físico chamado Cristo como o poder e a sabedoria de Deus? Paulo confessa: "Eu não recebi isso dos homens, nem fui ensinado pelo homem. Veio através de uma revelação de Jesus Cristo, que é Deus no ato de auto-revelação." Então ele continua: "Quando me agradou que Deus revelasse seu Filho em mim, não concordei com carne e sangue." Como você poderia perguntar? Outro para explicar uma revelação, que veio de dentro de você. Eles poderiam dizer-lhe todos os tipos de coisas do lado de fora, mas eles não podem lhe dizer nada sobre esse grande mistério até que ele tenha se desdobrado neles. No capítulo 2 de Colossenses,
Paulo diz: eu quero que você tenha compreensão e conhecimento do mistério de Deus de Cristo. Ele diz a você que Cristo é um mistério, assim como todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão escondidos nele. Cristo nunca foi um homenzinho que andou na terra. O Espírito de Cristo, o próprio poder e sabedoria de Deus, é crucificado e sepultado em você, e um dia esse poder surgirá em você e você saberá que você é ele. Que qualquer um que ensine outro evangelho seja amaldiçoado. Bem, todo o vasto mundo ensina outro evangelho. Eles dizem que um homem pequeno nasceu fisicamente do ventre de uma mulher espiritualmente impregnada, e essa não é a história. Todos darão à luz a Cristo. Este será um sinal para você quando você segurar esse bebê em seus próprios braços, pois nesse momento você estará segurando o sinal do seu nascimento na própria vida. Deixe-me compartilhar com você uma visão de George Russell. Em seu livro A Vela da Visão, que ele começa citando Provérbios e Jó, dizendo: o espírito do homem é aquela vela do Senhor. E quando a sua vela brilha sobre a minha cabeça, pela sua luz eu ando pelas trevas. Sua visão começa. Onde eu vi isso eu não direi. Havia um salão mais vasto do que qualquer catedral, com colunas que pareciam construídas de opalas vivas e trêmulas. Entre os pilares havia altos tronos sobre os quais se sentavam reis divinos, todos com crista de fogo. Um usava a crista da serpente, outro emplumada com penas de fogo. No final do salão, havia um maior que o resto que irradiava a luz como o sol. Abaixo, no chão, havia uma figura escura, e dois dos reis divinos faziam movimentos com as mãos sobre a cabeça e o corpo. Onde suas mãos acenavam, faíscas de fogo como joias piscando explodiram. Então, desse corpo, surgiu um ser tão alto, tão glorioso e majestoso quanto os que estavam sentados nos tronos. Ao acordar para o salão e tomar consciência de seus irmãos, ele ergueu as mãos em saudação, e as altas figuras douradas saltaram de seus tronos, levantaram as mãos em saudação e rapidamente se apagaram para a luz onde a grande estava sentada. Ele tinha espionado um Deus que estava despertando de sua passagem pelas trevas para a luz. Agora, tão extasiado neste mundo, você se esqueceu daquele vasto salão onde se deitou para sonhar este mundo em ser, mas um dia você também despertará, e seus irmãos, todos os reis vestidos, estarão lá para cumprimentá-lo. Um a um, todos despertarão da mesma maneira para serem incorporados naquele corpo único que estava no final, aguardando o retorno de todos. Você e eu concordamos em sonhar em concerto e este mundo é o nosso sonho. É um mundo de trevas, um mundo que é um pesadelo, mas no final você também voltará enriquecido pelo sonho. Você despertará para se encontrar glorificado por ela, glorioso e majestoso por causa de sua experiência neste mundo de trevas, este mundo da morte. Agora, outra senhora me deu uma carta na sexta-feira, dizendo: eu tenho tido a coisa mais estranha acontecendo comigo. Eu tenho tido visão dupla. Enquanto na minha sala de estar fazendo as tarefas normais de dona de casa vejo uma estrada lá, banhada em luz viva, com uma luz de maior intensidade no final. Durante todo o dia os dois mundos convergiram para permanecer comigo, mas um mundo não parecia perturbar o outro. Na primeira noite da visão dupla, quando me deitei para dormir, vi um homem alto, vestido de branco. Ele era tão magnífico que senti que devia estar a seus pés, mas sabia que estava na minha cama. Permanecendo ereto com os braços levantados acima da cabeça, vejo que ele está segurando uma lâmpada que ilumina tudo ao redor dele. Então estou olhando através de seus olhos e vendo meu marido dormindo na cama. De repente eu percebi que eu sou o ser que está tendo a experiência e aquele que está transmitindo isso. Então ela fez esta pergunta: eu poderia ser esse ser glorioso que eu vi? Posso dizer-lhe:
Você é infinitamente maior do que pensa que é, pois é o ser que olha através dos olhos e o que se estende na cama chamado seu marido. Como você é a causa invisível de todos. Você está acordado, realmente em casa, e é apenas uma questão de momentos antes que você esteja completamente acordado deste sonho de vida. Você terá muitas experiências fantásticas, que podem assustar seus amigos e perturbar parentes, mas você não pode evitar, pois você chegou. Agora, Paulo escreveu seu evangelho aos Gálatas antes de 52 depois de Cristo. Todas as suas cartas foram escritas antes dos 4 evangelhos virem à existência. Marcos, o mais antigo evangelho, foi escrito no ano 70 depois de Cristo e João, o último, foi escrito em 90 depois de Cristo. Leia o livro de João e você verá que ele se baseou fortemente na história de Paulo. Todas as promessas de Deus despertaram em Paulo. Contando a história que se desenrolou nele, ele disse: qualquer um que conte outro evangelho, seja anátema. Qualquer outro evangelho destrói a verdade e mantém os homens como escravos. Mesmo hoje, após 2000 anos, os homens ainda são desviados, sendo ensinados a historicidade de Cristo, pois é um mistério. Quando Paulo leu o Antigo Testamento sem sua revelação, ele acreditava que Abraão era um ser de carne e osso. No livro de Gálatas, ele conta a história de Abraão e suas 2 esposas, Agar, que leva as crianças à escravidão, e Sara, que leva as crianças à liberdade. Então ele disse: isto é uma alegoria. Agora, uma alegoria é uma história que é contada como se fosse verdade, deixando a pessoa que a ouve descobrir seu caráter fictício e extrair seu significado. Se a história de Abraão, conforme declarado no capítulo 4 de Gálatas, é uma alegoria, e o Novo Testamento começa. Esta é a genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. A história de Jesus Cristo não é uma alegoria escrita para que aprendamos sua mensagem. Isso não significa que a história é uma mentira, mas porque o homem não pode compreender o mistério de Deus, é contado na forma de um conto. Infelizmente, o homem aceitou a história em vez de sua mensagem. A história de Jesus é uma alegoria, no entanto, é mais verdadeira do que qualquer coisa conhecida pelo homem, pois a sabedoria do homem é loucura aos olhos de Deus, que escreveu a história. Em 1929, aos 24 anos, fiquei na presença do Senhor ressuscitado e quando ele me fez uma simples pergunta, respondi com palavras de Paulo: fé, esperança e amor, estes 3, mas os maiores destes é o amor. Quando voltei a este mundo, devo confessar que me perguntei por que usei as palavras de Paulo em vez de um dos evangelistas. Eu não estou dizendo que o que está registrado nos 4 evangelhos não é verdade. É tudo verdade, mas as experiências registradas lá foram construídas a partir desse evangelho original, e qualquer ensinamento contrário a isso é uma mentira. Não há histórico Jesus Cristo. Nunca houve um e nunca haverá. Paulo estava procurando o Messias para vir de fora, e quando ele veio de dentro, Paulo foi honesto o suficiente para registrar o que aconteceu com ele, e por isso ele foi condenado pelo Sinédrio, seus próprios irmãos terrenos. Eles o aprisionaram, o acorrentaram e quiseram sua morte porque ousaram trazer uma tradução das profecias de Deus que diferiam do que esperavam. Eles queriam um Messias externo, mas Cristo não vem desse jeito. Ele desperta de dentro, pois é Ele quem está tocando todas as partes. Então a palavra, tendo sido recebida pelo homem, desperta para se descobrir. Tem sido Ele o tempo todo, e quando Ele retorna de sua passagem pela escuridão para a aliança celestial, todos os seus irmãos reais estarão esperando por Ele. Chegando lá, Ele contribuirá para a sabedoria, o poder e a glória de Deus, pois todos retornam com seu presente. Leia as 13 cartas de Paulo com cuidado e você perceberá que o sistema da fé cristã amadureceu plenamente antes que Mateus,
Marcos, Lucas e João surgissem. Paulo chama seu sistema o Evangelho de Deus, a mensagem da salvação. Tendo cumprido as Escrituras, sei que tudo dito é não histórico e, no entanto, verdadeiro. Uma história contada sobre a alimentação dos 5.000. Chamando-se o pão da vida que desceu do céu, e referido como grande peixe, ele nos diz tudo o que devemos comer, seu corpo, e beber o seu sangue. Por isso, nesta história, os 5.000 são espiritualmente alimentados. Esta é a minha experiência dessa história. No ano de 1946 eu estava navegando pelo Caribe em direção a Mobile, Alabama, quando de repente eu fui levantado em alta, em um movimento espiral. Quando me levantei, um coro celestial começou a cantar repetidas vezes. Neville é ressuscitado, e senti como se tivesse sido envolvido em um conflito com a morte e eu fosse seu vencedor. Vestido em um corpo de fogo, eu era um ser ardente vivendo em um corpo de ar. Diante dos meus olhos eu podia ver uma infinita sede de imperfeição humana e sabia que eles estavam esperando por mim. Sabendo que, se eu for elevado a um estado de perfeição, levanto todos os homens até mim, passo por eles completamente intocados e despreocupados. E como eu faço? Cada uma e todas as pessoas foram aperfeiçoadas, quando membros desaparecidos de seus corpos apareceram do nada e se reorganizaram nos corpos. Todo esse tempo o coro celestial me acompanhou, cantando. Neville é ressuscitado. Quando todos se aperfeiçoaram, o coro exultou. Está terminado. E então pela primeira vez desde que deixei a eternidade, eu conheci a fase apertada de estar aqui, pois naquele momento senti-me descer e condensar mais uma vez na camisa de força deste corpo no beliche de um cargueiro que entrava em Mobile, Alabama. Nessa experiência vívida, alimentei os milhares, não um pouco de pão, mas eu mesmo. Tendo vencido a morte, eu era perfeito como meu Pai Celestial é perfeito, e eu os alimentei com o que eles queriam. Aquele que queria o olho conseguiu, aquele que queria aquele braço pegou o braço. O que quer que eles quisessem, eles chegavam em sua plenitude, e quando todos se aperfeiçoaram, o coro exultou. Está terminado, e eu fiquei cristalizado nessa pequena coisa chamada Neville, onde permaneci desde 1946. Agora sei o que está reservado para mim, quando eu quebrar os laços desta camisa de força e voltar para a guilda celestial, como eu sei que meus irmãos estão esperando pelo meu retorno desta jornada através da escuridão para a luz. Agora vamos ao silêncio.